Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, começa agora a Política Local, comigo, Francisco Alves Rito, e com os nossos três convidados: Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS; Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU; e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Cumprimento os três, bom dia, bem-vindos mais uma vez. Temos para hoje três temas aqui na nossa agenda: a sustentabilidade da segurança social. Na área da saúde, o possível encerramento da maternidade do Barreiro está a gerar a contestação de autarcas e de outros eleitos, além também da Comissão de Utentes. E sobre as eleições autárquicas, ficaram a ser conhecidos mais candidatos em vários concelhos e de vários partidos durante esta semana. Vamos então para o primeiro destes três temas, até a pedido de Manuel Pisco, e eu vou começar precisamente pelo autarca da CDU, isto numa altura em que na segurança social continua um enorme ponto de interrogação sobre a dimensão da sustentabilidade, digamos assim. Há uma ideia de que vivemos num quadro sustentável da segurança social, mas não há certezas absolutas, desde logo por parte, por exemplo, do Tribunal de Contas, que produziu um relatório de sustentabilidade da segurança social, ou melhor, avaliou esse relatório e diz que o relatório não projeta a receita e a despesa do sistema e que, portanto, não há certezas sobre a situação da sustentabilidade da segurança social. E por parte do Governo, a Ministra também já disse que não tem a mesma confiança em 40 anos de sustentabilidade da segurança social, e isto depois de ter sido elaborado o Livro Verde da Segurança Social. Estas declarações da Ministra são ainda de outubro, e entretanto o Governo criou, agora há uma semana, um grupo de trabalho para estudar a reforma da segurança social. Esse grupo vai analisar a situação e propor medidas que possam garantir a sustentabilidade a longo prazo, e tem como período de trabalho o ano de 2025, uma vez que o que está previsto é que apresente as conclusões e as medidas a apresentar também no início do ano de 2026. Mas como comecei por dizer, ia começar agora por Manuel Pisco. Manuel Pisco, gostava de falar sobre este assunto, e por que razão? Bom dia a todos. Por que razão? Porque este assunto é extremamente importante para os trabalhadores e para os futuros para os atuais pensionistas, para os trabalhadores que estão a contar e para os futuros pensionistas. E está lançada uma informação, ou dada uma ideia, isto não é a primeira vez, já se repetiu em vários livros verdes, que se lança a ideia de que a segurança social é insustentável. Tudo, não é? Neste caso agora, uma vez mais, sob a batuta de um professor Jorge Bravo, que é nem mais nem menos que o representante das seguradoras que querem tomar conta dos fundos de pensões. E a segurança social não está falida, é falso, com números, com os dados relatórios. Quando o Tribunal de Contas vai fazer uma análise perante o Orçamento de Estado, os compromissos do Orçamento de Estado, faz os cálculos para a Segurança Social, que tem os descontos dos trabalhadores e das empresas, e para a Caixa Geral de Aposentações, que foi encerrada em 2005, no governo de José Sócrates. A Caixa Geral de Aposentações é um sistema que parou, encerrou-se. E enquanto o sistema de previdência, os vários sistemas de previdência, as caixas de previdência, depois de setores profissionais que foram integrados na Caixa Geral de Aposentações, o que vai ser a Caixa Geral de Aposentações, não tinham o contributo do patrão, que era a parte patronal, que era o Estado, porque o Estado ia apenas recolher os contributos da parte dos salários dos trabalhadores, contava aos trabalhadores, e a parte que, se fossem empresas, deviam ser as contribuições das empresas, o Estado nunca a colocou, ia pagando depois as reformas à medida que elas fossem acontecendo. Ora, como nunca pagou a sua contribuição, gerou um déficit que
se depois transferiu para o futuro. Em 2005, no governo de Sócrates, encerrou-se o sistema da Caixa Geral de Aposentações, nunca mais entraram contribuintes. E, portanto, nessa altura, havia muitos contribuintes e poucos pensionistas. À medida que o tempo passou, já lá vão 20 anos, no decurso destes 20 anos, foram-se reduzindo, nunca mais se aumentaram os contribuintes e foram crescendo os pensionistas, as pessoas a receber pensão. E o Estado tem que continuar a fazer o mesmo que fazia até 2020, até 2005, que é a pagar o custo que não pagou anteriormente com as contribuições patronais que não me remeteu para um fundo de suporte da Caixa Geral de Aposentações. Há um déficit na Caixa Geral de Aposentações, de facto, derivado desta opção política histórica que foi tomada em 2005, encerrar a Caixa Geral de Aposentações, derivada do facto de os governos do Estado nunca ter demitido a sua comparticipação na Caixa Geral de Aposentações e por várias vezes, desde o governo de Salazar, já havia as caixas de previdência, se foi alimentar dos descontos dos trabalhadores, das empresas dos trabalhadores, para outras despesas do Estado. Tem-se alimentado sucessivamente. Portanto, é um monumental embuste vir agora dizer que as contas da Segurança Social, que têm um fundo da Segurança Social que é constituído para aquilo que se conta dos trabalhadores, do seu vencimento, do seu ordenado, daquilo que eles produzem e do rendimento do seu ordenado, e dos trabalhadores, ou seja, e das empresas, portanto, a empresa quando tem um custo salarial, tem o custo daquilo que paga em dinheiro líquido ao trabalhador, mais os descontos para a Segurança Social, e esses descontos têm uma contribuição patronal e outra do trabalhador. É tudo despesa salarial, é a massa salarial que a empresa suporta, mas vem da mesma coisa, do produto de trabalho. E esse, o sistema da Segurança Social, as pensões da Segurança Social, para onde continuam a descontar, que é o sistema que depois pretendeu-se unificar, um sistema unificado, para dirigir todos os trabalhadores que entravam na função pública a partir de 2005 na Segurança Social. E o que é a Segurança Social é aquilo que tem e sempre teve contribuição da entidade patronal e do trabalhador, e tem um fundo próprio que é sustentável por décadas e tem vindo a acumular déficit, aliás, tem vindo a acumular superávites que o sustentam. Se damos a ideia, como se está a tentar dizer que é um buraco de 228 milhões no conjunto da Segurança Social, o Tribunal de Contas não é aqui o maior culpado nesta confusão, porque analisa o orçamento de Estado. E os encargos estão no Orçamento de Estado e dá os dados que lá estão. Agora, tem que dizer que está a cobrir um déficit daquele sistema da Caixa de Aposentações que ficou fechado em 2005 e não tem nada a ver já com o sistema de segurança social. São contas dos Estados que estão a ser fechadas futuramente em relação à altura em que o Estado não pôs a sua contribuição. Portanto, não pode nunca ser misturada a Caixa Geral de Aposentações com o sistema de segurança social, que até tem vindo a ser alimentado. Agora, quem é que alimenta a segurança social? Os trabalhadores descontam. É o emprego. E os trabalhadores descontam, e que é o emprego, até têm vindo, ultimamente, temos ouvido este debate em relação aos imigrantes, o desconto que eles fazem, a contribuição que dão para a segurança social é muito maior do que os benefícios que dela colhem, porque até agora os imigrantes são raríssimos os casos em que haverá algum imigrante que já tem uma pensão de reforma. Há de constituí-la, se cá se mantiver, se isto se mantiver a economia capaz de sustentar imigrantes no nosso país, daqui a 40 ou 50 anos, não é? Muito, muito tarde no futuro. Mas não há dúvida nenhuma que a segurança social é sustentável e é uma coisa que é uma atuarda imensa e tem má intenção vir a dizer para quê? Isto tudo é para abrir campo aos fundos de pensões privados. E a gente vamos entregar as contribuições dos trabalhadores das empresas a fundos de pensões privados, aí a sustentabilidade vai-se por água abaixo. Vamos também permitir que Ivan Gonçalves e Nuno Matias entrem na conversa, mas deixe-me abordar aqui alguns dos aspectos que o Manuel Pisco estava a referir. Estava, por exemplo, a dizer que o Fundo Financeiro da Segurança Social está garantido por décadas, pode garantir as pensões por décadas. Podemos falar um pouco sobre esses números. O fundo, o ano passado, atingiu um recorde em termos de montante total dos seus ativos de 29,8 mil milhões de euros, quase 30 milhões
30 mil milhões de euros, o que equivale a 11%, mais de 11,3% do PIB. Mas isto mesmo assim não dá para mais do que para cobrir as pensões de 17 meses. Ou seja, se não houvesse mais entradas na Segurança Social... Ora, isso mas estamos a comparar com uma situação virtual que nunca existe. Agora parava tudo, paravam as contribuições e só havia encargos. Para que é que fazemos isso? Não, Manuel, mas existe um critério quando o fundo foi criado, em 1989, tinha uma dotação inicial de 216 milhões de euros e o objetivo fixado foi sempre que o fundo atingisse uma cobertura das despesas previsíveis por um período mínimo de 2 anos. E até hoje, em 35 anos, nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Estamos mais perto agora do que já tivemos noutros períodos, porque o fundo dá para garantir... Eu explico já porquê. Eu explico de imediato porquê numa frase. Diga. Porque o sistema dos descontos, das contribuições das empresas e dos descontos aos trabalhadores foi imputado e foram pagas as despesas de segurança social não contributivas, os subsídios, os apoios da doença, vários não contributivos, foram buscar esse fundo, esses descontos. E o Estado não se responsabilizou por as despesas da segurança social não contributivas e foi-se apropriar desses descontos. É por isso que não tem esse período de tão grande de valor para cobrir as despesas das reformas, das pensões. Porque o Estado tem ido a esses descontos buscar sistematicamente os recursos para pagar as despesas não contributivas da Segurança Social, que nunca foram, nem na lei foram concebidas para serem pagas pelos descontos que se destinam a garantir as reformas. Atenção, nem na lei. Só que a lei não tem sido cumprida pelo Estado. Nuno Matias, também sobre este assunto da sustentabilidade da Segurança Social, o Governo está a estudar, como eu já disse logo ao início, há um grupo de trabalho, uma comissão que tem até ao início de 2026 para apresentar conclusões e até propostas. É um tema recorrente, a sustentabilidade da Segurança Social, mas agora com o Governo da AD e com o Governo da direita, há quem diga que, como o Manuel Pisco acabou de dizer, que há aqui uma intenção de privatização do sistema, pelo menos em parte, ou pelo menos permitir que os operadores privados possam ter mais mercado e mais do que isso, há até quem desconfie que há muitos privados que querem ter acesso a este fundo de 30 mil milhões da Segurança Social, que é muito apetecível, porque é muito dinheiro. Corremos o risco de ver a Segurança Social enfraquecida com este governo do PSD e do CDS? Bom, claro que não, mas já lá chegamos. Bom dia a todos, um bom dia ao Francisco, ao Manuel, ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Manifestamente não. Aquilo que estamos aqui a ver, e parece-me que bem, e eu concordo com o Manuel, nós não temos neste momento um problema de sustentabilidade, mas isso não significa que o presente se mantenha se nós continuarmos a não fazer algumas avaliações e a tomar algumas medidas que permitam reforçar a sustentabilidade atual e que procurem evitar uma situação de saturação que nós sabemos que com a nossa pirâmide demográfica pode vir a acontecer, apesar, e eu também concordo com o Manuel com aquilo que aqui acabou de dizer, e até é um tema que nós já falámos aqui há pouco tempo, que é a questão da contribuição líquida da comunidade imigrante, que é mais uma razão para que nós reconheçamos a importância de ter também aqui essa comunidade imigrante que acrescenta valor, é fundamental para a economia e para o desempenho de uma série de atividades profissionais e que tem uma contribuição líquida. Aliás, nós sabemos que essa contribuição chega a ser 6 vezes superior àquilo que foi o recebimento de prestações sociais por doença, por baixas ou outras situações. E, portanto, não há dúvida que hoje, no presente, não temos esse problema, mas é também sabido que hoje temos um horizonte temporal a médio e longo prazo que pode levar a esse problema surgir e esse desequilíbrio se vir a verificar se esta trajetória demográfica, que pode ser compensada com esta questão dos imigrantes, mas podemos, e é expectável, que o número de pensionistas venha a subir exponencialmente nas próximas décadas, e acho que o Governo anda bem a tentar estudar, e isto não significa privatizar, como alguém muitas das vezes
tenta dizer e aquele populismo de alarme que se procura passar para a opinião pública, isso não significa privatizar o sistema, significa encontrar, por um lado, eventualmente, outras fontes de receita do próprio sistema. Para além disso, tentar dotar alguma segurança para as carreiras contributivas de quem hoje começa a fazer esse percurso e que se calhar não tem as mesmas garantias à luz dos atuais mecanismos do sistema para daqui a 40, 50 anos, daqui a 35, 45, nós possamos dizer que têm as mesmas salvaguardas e a mesma garantia de recebimento com as regras atuais que tem hoje em dia alguém que entra numa fase em que passa a receber uma pensão. E nós sabemos que se nada for feito e se não se encontrar outras soluções complementares, por um lado para o sistema público, e eventualmente encontrar outras formas de permitir aos contribuintes terem, se calhar aqui, alguma forma de complementar também esse sistema, e isso não é privatizar o sistema, é acrescentar soluções e garantias para o futuro para esses contribuintes, necessariamente acho que andamos todos bem, até porque há aqui uma geração, que a minha também, em parte, o faz, que está a contribuir, apesar de saber que, se calhar, daqui a 30 anos, quando nos reformarmos, pode, se calhar, as regras não permitirem ter o nível similar de recebimento face à carreira contributiva que hoje em dia alguém que entre nesse sistema até adquire. E é isso que eu penso que o Governo anda bem em fazer, que é tentar estudar soluções e outras abordagens para o sistema público de segurança social, mas também para um sistema global de previdência social que acrescente aqui capacidades de dar respostas, que acrescente resiliência a este fundo, que reforce a sua sustentabilidade, que encontre mecanismos de receita que torne menos dependente este fenómeno demográfico, que necessariamente se reconheça esta importância desta contribuição líquida que a comunidade imigrante tem e que se calhar alguma dela vai regressar aos seus países e não vai beneficiar tanto como os contribuintes líquidos portugueses terão desse sistema no futuro. E, portanto, reconhecer isto, mas reconhecer que o facto de não termos um problema no presente não significa que a gente não possa tê-lo daqui a algumas décadas, é importante, porque não vamos estar à espera que o primeiro sinal de alarme demonstre que há aqui um sinal negativo do ponto de vista de financiamento, para só então se começar a pensar numa solução. Portanto, é bom que desde já se comece a ponderar quais são as trajetórias de impacto e de que forma é que se pode prevenir para evitar que se chegue a esse ponto e para se naturalmente defender um sistema que se deseja que continue a ter este núcleo fundamental que é público e, portanto, pelo facto do governo estar a estudar e pelo facto de ser um governo de centro-direita, isso não significa que haja aqui uma tendência objetiva de se querer privatizar tudo e todos. Acho que o objetivo é necessariamente acrescentar a sustentabilidade e envolver diferentes soluções para reforçar aquilo que é público e para reforçar aquilo que é a segurança dos contribuintes. Ivan Gonçalves também olha para este debate sobre a sustentabilidade com esta naturalidade que o Nuno Matias estava a se expressar ou vê aqui alguma coisa de ideológico? E eu recordo que o último número de que são conhecidos os dados de sustentabilidade, o último ano, 2023, um ano em que a ministra era Ana Mendes Godinho, socialista, foi um ano de uma rentabilidade muito elevada na segurança social, quase 10%, a rendabilidade anual atingiu os 9,1%, foi a maior numa década, só em 2014 é que tinha sido 14,1%, e por isso é que a segurança social em 2023 atingiu um montante, o fundo, de 30 mil milhões de euros, 29,8 mil milhões, o que dá para pagar 21 meses de pensões em Portugal. Eu há pouco falei em 17 meses, mas era 21 meses. Em 2022 é que dava apenas para 17 meses, se por acaso não houvesse mais receitas. Portanto, não estamos ainda nos 2 anos que o fundo queria atingir, desde que foi criado, 2 anos de pensões pagas, mas está lá perto, pelo menos em 2023 estava em 21 meses. E eu recordo a pergunta que lhe tinha feito Ivan Gonçalves, tem receio que isto seja alguma coisa de ideológico, como tem
e já o disse Manuel Pisco, ou acredita que realmente este debate é muito útil para preservar a sustentabilidade a longo prazo da segurança social? Antes de mais, muito bom dia a todos vocês e a quem nos ouve também lá em casa. Eu, respondendo à pergunta do Francisco muito diretamente, diria que se calhar até pode ser as duas coisas. Ou seja, não tenho dúvidas que este debate é ideológico. Eu, há anos, não sou assim tão velho como isso, mas diria que talvez há 30 anos eu ouço dizer que, e é porque é 30 anos porque é o tempo que eu tenho de memória, que eu ouço dizer que quando a minha geração chegar à idade da reforma não vai haver reformas para pagar e que o sistema social vai entrar em colapso, etc, etc, etc. Nada prevê que isso aconteça e a tendência que temos assistido não é de todo nesse sentido, felizmente. Ivan Gonçalves, não resisto aqui a fazer aqui um comentário, um à parte. Eu, quando era miúdo, também já ouvi esse debate, e sou um pouco mais velho do que o Ivan, portanto há mais de 30 anos, e lembro-me de o meu tio me dizer na altura, quando ainda era um miúdo, que as reformas nunca iam acabar, porque os políticos também precisam de receber reforma. Não está mal visto, mas eu tendo a achar que é porque os políticos também não são assim tão irresponsáveis, pelo menos a maior parte deles. Mas enfim, onde eu queria chegar, o Francisco só me está a dar razão. É algo que se diz, que se vai dizendo, é uma ideia que se tenta criar. A verdade é que isso o tempo não tem feito essa demonstração. É preciso dizer também que já foram feitas algumas reformas ao longo dos anos, e uma grande reforma que foi feita nesta área, foi feita, salvo erro, em 2008, pelo governo do Partido Socialista, que veio reforçar a sustentabilidade da segurança social, mas é algo que não é um problema que o país tenha nos próximos anos. Ainda assim, é evidente que há setores da nossa sociedade, e é evidente também que são setores mais à direita, setores mais liberais, que insistem com esta ideia de que não vão existir reformas. Habitualmente esta ideia vem daquelas pessoas que defendem duas coisas, ou a privatização da segurança social, embora não o façam declaradamente, ou a mutualização da segurança social, ou seja, que nós deveríamos, na entender destas pessoas, é legítimo que eu tenha, eu não concordo, mas é legítimo que tenham estas ideias, que devia existir uma parte que é pública com um teto máximo e depois uma parte que é entregue aos privados. Para fazer valer esta ideia, é verdade que se tenta muitas vezes fazer crer que o sistema social está falido ou perto disso. O que é que se passa? Portanto, esta discussão é óbvio que tem algo de ideológico. Obviamente nós temos que fazer este debate, temos que o fazer, mas temos que fazer de forma séria. Aquilo que nós soubemos ao longo agora da apresentação deste relatório, e isso é aquilo que nos vem dizer a Auditoria do Tribunal de Contas, pelo que eu percebi, é que o relatório de sustentabilidade da segurança social que acompanha o Orçamento de Estado não está feito de forma adequada. E o Manuel Pisco tem razão. Ou seja, é feito também para nos dar uma ideia, para criar um ambiente político que favoreça precisamente aquilo que dizíamos ainda agora. E, portanto, e não é por acaso que depois vemos elementos do governo a vir lançar o medo. O governo decide criar um grupo de trabalho para analisar o tema. O Ministro das Finanças diz que é preciso fazer alterações à legislação. O Ministro do Trabalho diz que não está assim tão confiante como isso, provavelmente porque a visão que tem era aquela que dizia há pouco, que uma parte da sociedade, com ideias mais de direita, mais liberais, ou neoliberais neste caso, possam ter. Portanto, podemos discutir a sustentabilidade da segurança social, obviamente, é importante. Que esta discussão é ideológica, também não vejo, parece-me que é evidente que é. Agora, devemos discuti-lo de forma séria. O Nuno Matias abordava um tema que é relevante, que é a questão do envelhecimento demográfico, da forma como nós precisamos não só de promover um aumento de natalidade, mas também de compensar o aumento da esperança média de vida, o envelhecimento da população. Isto faz-se, já ainda agora dizia, com a questão do aumento da natalidade, faz-se também com a atração de mais pessoas para o nosso país, a questão dos imigrantes, embora, quer dizer, mas há outro debate que eu acho que é preciso ter, que é que tipo, eu não me revejo num tipo de imigração que sirva simplesmente para baixar salários em Portugal. Ou seja, nós não queremos, se é para atrairmos pessoas para o nosso país, para virem ter salário quase de escravatura, bom, acho que temos que repensar o modelo de imigração que queremos. Agora, que nós precisamos de pessoas que venham para cá trabalhar e que contribuam para o sistema de segurança social, para o crescimento da economia,
Não tenho dúvidas nenhuma. Para além do mais, e acho que foi o Manuel Pisco há pouco também dizia, os imigrantes são contribuintes líquidos para o nosso sistema de segurança social, não um fator que joga a favor do país. É que muitas vezes, não é só porque eles ainda não atingiram parte deles a idade de reforma, é porque muitas vezes os imigrantes não ficam sequer para a reforma. Nós já tivemos vagas imigratórias noutras alturas, no início dos anos 2000 tivemos muita gente do leste que veio e muitos não ficaram, alguns ficaram, um dia destes terão direito à sua reforma, mas há uma grande parte destas pessoas que estão em idade ativa e que contribuem e que depois não beneficiam do Estado Social na mesma medida em que contribuem para ele. Portanto, mas este debate, obviamente, eu acho que é importante, devemos fazer, mas tendo a concordar com o Manuel Pisco. Neste momento, nestas condições, este debate está a ser lançado para a praça pública de forma inquinada para tentar gerar uma percepção que não é verdadeira. Portanto, nessa medida, concordo. Agora, respondendo mais uma vez para fechar à pergunta... Sim, para fechar, para passarmos a um segundo tema. Acho que são as duas coisas. É um debate ideológico, mas que nós devemos ter, mas com os pressupostos certos. Francisco, mas só uma nota em relação ao público e privado. Atenção, há aqui também uma ilusão. A Segurança Social não é um sistema público, é um sistema dos trabalhadores, pago apenas com o produto dos trabalhadores. Repare-se que há 11% por conta da entidade patronal e 23,75% por conta do descontado diretamente do trabalhador. Mas isso é uma coisa virtual. Na realidade, de todo o trabalho produzido pelo trabalhador são descontados 24,75%. Portanto, toda a vida de trabalho, 40 ou 45 anos de trabalho, está-se a retirar um quarto do que Mas Manuel Pisco, nenhum trabalhador obtém, no período de pensão, o rendimento Manuel Pisco, Porquê é que diz que os mais de 23% que a entidade patronal paga por trabalhador é do trabalhador? Saem do trabalho produzido pelo trabalhador, é o rendimento dado pelo trabalhador, não é do bolso do patrão. Qual o rendimento? Se a empresa tiver prejuízo, qual é o rendimento? Isto é prejuízo para todos. As pessoas com prejuízo vão à falência. As pessoas não estão muito tempo com prejuízo. Não iludamos as coisas. As pessoas funcionam porque dão rendimentos para o patrão, para a entidade patronal e para o suficiente para pagar os vencimentos com os encargos sociais. Mas é tudo, enquanto paga encargos, é tudo do rendimento do trabalhador. Se o trabalhador não der rendimento para pagar o seu ordenado e os descontos para a segurança social, a empresa não dura muito tempo. Mas não damos esse é saber se acreditamos ou não que com menos carga fiscal, neste caso menos carga contributiva, podíamos ter empresas mais competitivas e eventualmente até melhores salários e um produto interno bruto maior com um país com empresas capazes de produzir maior riqueza. Não se confunde. Na prática, na realidade, isto é uma mutualidade. Tudo é do contributo do trabalhador, seja virtualmente, seja teoricamente saindo do seu ordenado, reduzindo até ao líquido, ou saindo da componente patronal do desconto por conta do patrão. É por conta do patrão, mas é daquilo que o trabalhador produziu, não é do outro lado, não é de outra fonte externa à empresa, e a empresa só trabalha com os trabalhadores. Portanto, na prática, isto é uma visão... E quando se fala em fundos privados, é desviar estes descontos, estes mesmos descontos, tirá-los da Segurança Social para os entregar a companhias de seguros de pensões. Percebe? São os mesmos descontos. É o mesmo dinheiro para entregar a gestões privadas e a lucros privados. E isso vai dar, só por aí, a gente vai ver que não tardaram lá muito, é que depois a rentabilização que o Fundo de Segurança Social pode fazer é a mesma que uma companhia de seguros pode fazer. Pode fazer os mesmos investimentos, mais rentáveis, menos rentáveis. Essa coisa não há ilusões. Na prática, isto é um sistema de mutualidade. Não se vai pesqueira a lado nenhum, a não ser aquilo que o trabalhador é capaz de produzir. Quando o trabalhador não produzir o suficiente para lhe pagar o seu ordenado, para ter os descontos cobertos na percentagem da entidade patronal, a empresa vai à falência de certeza. Não tem rendimento. Portanto, tudo sai do produto de trabalho. Agora, nós temos uma vida inteira de 40 e tal anos de descontos de 25% daquilo que o trabalhador produziu a amealhar. O trabalhador amealha para depois ter, durante 10, 15 anos, se tiver sorte e de vida e saúde, não é? Para usufruir uma pensão. Nenhum trabalhador consome mais em benefícios do que aquilo que descontou ao longo da sua vida laboral. Haverá um caso raro qualquer, não é?
haverá algum caso raro qualquer, uma extrema longevidade, etc. Mas não é. Portanto, a gente tem que entender que não podemos andar a falar constantemente num mar de ilusões, a pensar que, mas então as teorias depois que você gostava de aludir, descontam, não confundimos contribuições. Isto é uma contribuição do trabalho com fiscalidade. A fiscalidade é só outra coisa. Aí podemos fazer esses exercícios de se houver uma fiscalidade mais baixa para a empresa, mas a fiscalidade tem que ver com receitas do Estado, não é com o fundo constituído para assegurar pensões no futuro. Percebe? Então, se quisermos discutir a fiscalidade mais baixa para dar maior impulso ao investimento, qualquer outra coisa, que nós sabemos onde é que essas fantasias vão sempre parar, essas liberdades, a gente está a ver a acumulação de capital no mundo inteiro por conta dessa redução de fiscalidade. O que é que são os grandes magnatas? O que é que são as Microsofts? O que é que são as empresas que estão sediadas na Irlanda, que estão sediadas na Holanda, porque lá se paga bons impostos? Estão a acumular o quê? Fortunas imensas que fazem falta às populações do mundo inteiro, que estão a ser acumuladas a meia dúzia de magnates, por conta de não pagarem impostos. É este mundo que nós queremos. Vamos atrás disto a pensar que eles é que queriam a riqueza. Eles queriam a riqueza, não, abotoam-se com a riqueza e não a distribuem. É isto que nós temos, à conta dos impostos baixos. Vejam os países, eu gosto de ouvir a conversa dos liberais, mas depois nunca são capazes de levar o raciocínio até ao fim. Vejam-se onde se pagam poucos impostos, qual é a riqueza da população na Irlanda. Onde é que está a distribuição? Um excepcional rendimento per capita, Manuel Pisco, tudo que os magnatas... Não é o nosso tema, não é o nosso tema aqui, esta noite, e também não queria levar o debate para aí, mas a Irlanda é precisamente um país que tem tido um desenvolvimento muito superior a Portugal, precisamente por ter um regime fiscal muito mais baixo do que o português. Francisco, isso é conhecido na última década, não é? Francisco, rendimentos per capita, isso são números... Não são. É mesmo um país não são rendimento mais per capita e PIB e todos os índices de riqueza. Não são rendimentos distribuídos à população que está na Irlanda. São distribuídos à população também, porque o rendimento per capita é muito mais alto. Mas como lhe dizia, Manuel, este não era o nosso... Porque os lucros vão para outros países. E a prova de que existe aqui um benefício para a Irlanda que prejudica os outros países é que a União Europeia procura acabar com essa diferenciação fiscal, precisamente para não haver esse tipo de jogo na atração do investimento estrangeiro. Isso é outra coisa, são números da economia que não estão ao nível de bem-estar e do rendimento distribuído às populações, aos trabalhadores e às populações. São coisas diferentes. Isso é a economia virtual que não chega às pessoas. E aí pode discutir a harmonização fiscal. Mas porquê é que não há harmonização fiscal? Porquê é que não acabam com os offshores? Diga-me, porquê é que não se acaba com os offshores? Onde se põe dinheiro gratuitamente e agora depois tenta-se taxar, nem os tais imposto, como é que eles chamam aquilo? Imposto base, dos 15% conseguem impor. Não, porque o sistema não é feito para isso, o sistema é para quem pode acumular o máximo, e a gente está a ver isso, enfim, agora então, e os efeitos desse poder que estamos agora a ver nos Estados Unidos, não é? Portanto, este assunto nunca está desligado dos outros. A gente nunca consegue tratar de uma coisa... Isso está tudo ligado. Parte, não é? Bom, Manuel, temos que avançar para o segundo tema de hoje, que é na área da saúde. Os autarcas do Barreiro, Alcochete, Moito e Montijo rejeitam o centro materno-infantil com a epicentro em Almada, que está a ser desenhado. Há aqui uma ideia a fazer caminho, que é de se criar um centro materno-infantil em Almada, mas os autarcas chamam a atenção que o próprio Hospital de Almada, Garcia de Horta, também funciona já com muitas limitações e que não há garantias de que esse centro materno-infantil pudesse funcionar e colmatar as falhas que existem agora nas maternidades aqui na Península de Setúbal. Eu agora, desta vez, começava por Ivan Gonçalves. Trata-se de autarcas socialistas, Barreiro, Moito, Alcochete e Montijo são 4 câmaras municipais socialistas, da área de influência do Hospital Barreiro-Montijo, do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, e que dizem que esta decisão será profundamente prejudicial e porque terá impactos brutais em todos estes concelhos, e que representa um retrocesso na prestação de cuidados de saúde materno-infantis. E esta
contestação não é apenas por parte dos autarcas, os deputados também têm questionado a ministra e os mesmos os deputados tanto do PSD como da CDU e as comissões do utentes também. O que eu ia perguntar a Ivan Gonçalves era isto, mas pelo menos em teoria faz sentido que de duas maternidades se consiga fazer uma que funcione em condições, ou esta lógica não lhe faz sentido, Ivan Gonçalves? Bom, eu não, para já, isso passa por extrapolar que alguma delas não funciona em condições. Eu acho que aqui o problema prende-se fundamentalmente com a questão de urgências, mas acho que o problema, nós não resolvemos o problema das maternidades de saúde materno-infantil de uma região como é a Península de Setúbal, onde vivem centenas de milhares de pessoas, eliminando uma das unidades. Parece-me que não é uma solução que só vai atamancar ou é uma pseudo-solução, não resolve nada. Porque, de facto, aquilo, e é mais um triste capítulo naquilo que tem sido a gestão que a atual ministra tem feito destes dossiês e do Ministério da Saúde. Portanto, eu diria que, obviamente, a solução não pode passar por encerrar esta unidade local de saúde, ou maternidade nesta unidade local de saúde, porque nós também já sabemos a sobrecarga que existe no Hospital Garcia de Horta. Aliás, aquilo que nós devíamos estar a discutir era a ampliação do Hospital Garcia de Horta, de forma a dar resposta às necessidades que existem. A Almada é um concelho que está a crescer, o Seixal é um concelho que está a crescer, o Hospital Garcia de Horta é um hospital de referência de uma série de especialidades a sul do país, e não só, e portanto é preciso dar mais capacidade ao Hospital de Almada, ao Hospital Garcia de Horta. E por outro, nós já sabemos a pressão que existe. E por outro lado, encerrar a unidade que serve neste momento, o Barreira, Moita, Montijo e Alcochete, é adicionar ainda mais pressão no Hospital Garcia de Horta. Portanto, não acho que esta é uma solução incompreensível. E especialmente, e ainda mais incompreensível, da parte de quem prometia que rapidamente ia resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E o problema é que vemos que, em vez de resolver, porque lá está recorrendo a uma série de mitos. O primeiro, e eu até acredito que a senhora ministra estivesse convencida que a gestão do Serviço Nacional de Saúde era péssima. A verdade é que nós vemos o que está a acontecer e é horrível. Demitiu-se um diretor do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Fernando Araújo, para nomear pessoas só por uma questão de lealdade, pelos vistos uma lealdade canina e pessoal, para dizer este casting. Vamos ver como é que será agora este novo CEO do SNS, mas, quer dizer, aquilo que se prometeu era um plano para a saúde em 60 dias, que viesse resolver os problemas. Eu não sei que problema é que já se conseguiu resolver, já passou quase um ano de governação. E aquilo que nós vemos, tivemos os problemas no INEM, tivemos os problemas nas urgências da obstetrícia, e parece que existe muita incompetência nesta área. E aquilo que bom estava a ser feito está a ser revertido e não há boas melhoras. E, portanto, as dificuldades que os sistemas de saúde hoje têm, o sistema de saúde como o português, como muitos sítios do mundo, estes sistemas de saúde que são universais, gratuitos, sofrem uma pressão tremenda, todos nós sabemos isso, até pela esperança média de vida que tem aumentado, portanto, pelos cuidados de saúde que hoje existem, que não existiam há algumas décadas atrás, tudo isso nós sabemos. Agora, estas respostas que este governo e esta ministra vão dando, eu diria que, perdoem-me, não lembram a careca, são cada uma pior que a outra. E agora, esta nova solução, vamos encerrar, em vez de dar condições. Já agora deixem-me só dizer outra coisa. Outra grande panaceia que nós também ouvíamos era que a solução era ter um sistema integrado com os privados, era recorrer aos privados. Pelos vistos, desde que esta ministra chegou ao governo, percebeu que isso já acontecia. Quase metade não sei os valores de cor, mas tenho ideia que quase metade do Orçamento Nacional de Saúde gasta-se em acordos, convenções que o Estado também faz para recorrer ao privado para ter as suas soluções. Já era assim. E, portanto, nada melhorou. E aquilo que nós temos são soluções destas que ainda prejudicam as populações. Não, a solução não é encerrar esta unidade, era dar a esta unidade condições para poder servir aquelas populações e não encerrar daquele lado e sobrecarregar Almada, Seixal e o Hospital da cidade. O diabo está nesse detalhe de dar condições para funcionar, porque o que estamos a falar passa muito por falta de médicos, por exemplo, e ampliar hospitais, claro.
como temos visto com a construção de novos centros de saúde, não resolve o problema de mas quais foram os médico. governos? Mas quais foram os governos que apostaram na formação de médicos? Foram os governos do Partido Socialista. E aquilo que íamos ouvindo sempre, da parte da Ordem dos Médicos e do PSD, é que não era preciso, é que Portugal tinha médicos a mais. E o que é que o PSD fez? Enfiou um dos maiores lobistas, no sentido de não se formem mais médicos, que era o anterior bastonário da Ordem dos Médicos, é o grande construtor das políticas de saúde do PSD, está no Parlamento e é um dos rostos desta política. Quer dizer, é óbvio que assim nós nunca vamos ter médicos suficientes para responder às necessidades das pessoas. Ainda nesta sexta-feira, Joana Bordalissá, do Sindicato da Federação Nacional dos Médicos, dizia que não há um problema de falta de médicos em Portugal, porque existem muitos médicos, apenas cerca de 60% estão no Serviço Nacional de Saúde, há muitos outros médicos que estão no serviço, no setor privado, que imigram, que o problema é de atratividade do Serviço Nacional de Saúde, conseguir atrair os médicos e não tanto da oferta de médicos, da formação de médicos. Nuno Matias. Sim, eu não tenho dúvidas nenhumas disso, até tenho a certeza de outra coisa. Se for perguntar a um daqueles tarefeiros que ganha muito dinheiro a fazer serviços externos ao Serviço Nacional de Saúde, também lhe vai dizer que não há médicos a mais em Portugal e que os médicos estão suficientes. Por isso que, obviamente, cada um defende o seu ponto de vista. Eu acho que nós temos quem tem que governar tem que defender o interesse público, o interesse da maioria da comunidade e não de uma classe e de uma minoria. Desculpa, mas é a minha opinião sobre o assunto. E eu também concordo com essa opinião, a opinião de que lá por em termos aritméticos não existirem médicos a menos, se houver médicos a mais, talvez o Estado fique em condições de conseguir outro poder negocial e outras condições para o Serviço Nacional de Saúde. Não ponho de parte essa possibilidade. Nuno Matias, esta ideia de se criar uma grande maternidade aqui na região, concentrando os meios e os esforços num hospital, neste caso no de Almada, parece-lhe uma boa ideia? Parece-lhe que é uma solução? Bom, vamos lá ver. Nós temos um problema de partida. Isso não significa que tentar concentrar seja necessariamente a melhor solução, sobretudo quando nós sabemos que as distâncias ao serviço, e a este serviço particularmente, depois podem criar também problemas que não são solução e necessariamente poderão agravá-los. E, portanto, apesar de tudo, há aqui um problema de partida que é, nós sabemos que a oferta do serviço e deste serviço específico resulta de insuficiências e de constrangimentos por falta de profissionais. E vamos lá ver, nós podemos teimar em manter tudo aberto, mas sem encontrar aqui alguma razão de organização de respostas de serviço que permitam garantir que não se põe ali a tableta a dizer que existe, mas depois na prática não há lá gente para prestar o serviço. Isso também não é correto nem é sério. Agora, eu acho que necessariamente o Ministério da Saúde tem que pensar muito bem até que ponto é que esta solução de concentração vai efetivamente resolver o problema, se não vai criar mais constrangimentos do que soluções. E, portanto, não é por acaso que os deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo Distrito de Setúbal reagiram imediatamente no sentido de solicitar esclarecimentos, solicitar um racional, ter aqui uma posição à partida e sem que haja uma informação mais detalhada, com uma posição mais crítica, porque lá está, nós sabemos que isso é um problema de respostas que levam a que se tenha criado aqui um sistema rotativo de encerramentos, que aliás já vem do anterior governo. Pode-se agora dizer, bom, mas está quase há um ano em mandato. Pois, também tivemos um governo durante 8 e o problema não só não se resolveu, como se agravou. Criou-se mais vagas de formação, mas isso também não criou maior capacidade de resposta dos serviços, porque como nós sabemos, e estamos num país livre, necessariamente houve muita gente que optou, não só por não estar no Serviço Nacional de Saúde, como também emigrar. Ou seja, nós temos que continuar este esforço e tentar enriquecer e robustecer este esforço de trazer mais médicos para o sistema, não há dúvida, e temos de tentar organizar o sistema
para dar resposta, mas também não é fechar cegamente toda e qualquer solução para tentar concentrar o que em teoria permite assegurar o funcionamento, mas depois a distância ajuda a criar novos problemas e novos constrangimentos. E, portanto, eu acho que o Governo tem que explicar bem o racional das situações, explicar eventualmente a necessidade, nem que seja do ponto de vista transitório, para garantir que há aqui uma resposta organizada e com maior resiliência para evitar situações onde a falência operacional era uma evidência, e era uma evidência já há anos. Como já aqui também foi dito várias vezes, quando falámos sobre este tema, não se está à espera que de repente se consiga ter uma nova fornada inacreditável de novos médicos em 10 ou 11 meses. Aquilo que se tem que fazer, e parece-me que bem, é tentar encontrar aqui soluções que reforcem a atratividade da carreira para o setor público e para o Serviço Nacional de Saúde, que se tenta organizar, nem que seja de forma transitória, a otimização e a eficácia de resposta do serviço, porque quando se fala em otimização não é pensar aqui em folhas Excel, é em servir as pessoas para evitar que elas não encontrem uma solução e possam pôr em causa a sua saúde e, eventualmente, ir no limite, a sua vida. Matias, deixa-me pegar no seguimento do que tem vindo aqui a defender, para passar para o Manuel Pisco. Manuel Pisco admite que esta hipótese de uma unidade materno-infantil concentrada num dos hospitais possa ser uma solução provisória ou nem isso? Francisco, no estado em que as coisas estão, a gente sabe lá se é melhor, se é pior. O que a gente sabe é que as coisas estão a funcionar mal e continuam a funcionar mal. O que a gente percebe é de que, quando, com talvez alguma arrogância ou excesso de boa vontade, o governo entrou com um plano de 3 meses a 6 meses, e depois um plano de verão e para não sei o quê, e parece que tinha a ciência para resolver os problemas da saúde em pouco tempo e acudir às urgências e depois estruturar a saúde. Ninguém está a ver estruturação na saúde e acho que ninguém sabe o que é que está a fazer. Uma conclusão parece-me que a gente já pode tirar. A gente, quando vai depois ver os números globais, nós não temos falta de médicos. Está provado que não. Estamos os países da Europa e no âmbito da OCDE com o maior número de médicos por habitante, não é? Não temos também um problema de falta de dinheiro, porque desde o início do governo anterior até agora parece que já duplicou o dinheiro que sai do Orçamento de Estado para a saúde. Para metade deu 51% para o funcionamento dos sistemas públicos de saúde. E 49% já está ela por ela, que é para os privados que fazem serviços para o Sistema Nacional de Saúde. As misericórdias, os diagnósticos, as análises, tudo. As intervenções de especialidade, aquilo que é encaminhado por estar demasiado tempo, às vezes meses, é a lista de espera para intervenções cirúrgicas e vai para os privados. E, portanto, este sistema já está a funcionar 50-50. Parte feito no sistema público, parte feito nos privados para o sistema público. Mas o dinheiro tem aparecido no Orçamento de Estado. Portanto, não há falta de médicos, não há falta de dinheiro, há claramente uma falta de competência. Apesar para a competência política, porque quem não quer consegue ter a visão de como é que, ao fim de 25 anos, ou 25 anos não, de 50 anos, não é? Quase 50 anos de maturação do Sistema Nacional de Saúde, depois de uma pandemia, é uma das coisas que sublinha a maior incompetência política, é que houve uma pandemia à escala do planeta, e nós não vimos ninguém preocupar-se com as mazelas, as consequências e a recuperação orgânica do sistema de saúde após a pandemia. Batemos palmas aos médicos, aos enfermeiros e mais nada. Mais nada. Ninguém retirou conclusões e ninguém retirou consequências. Este governo não sabe, parece que não sabe para onde é que quer ir. Parece que não está bem sentado, não está contente com o CEO da saúde, né, do Sistema Nacional de Saúde. Mas se não está, faça outra coisa, em vez de andar a trocar pessoas. Se não está, reative as administrações regionais de saúde, que é uma coisa também custa de perceber. Diz-se aos entendidos que este Sistema Nacional de Saúde e o Dr. Fernando Araújo tomaram uma série enorme de medidas administrativas e organizativas que há muito tempo não se tomavam dentro da saúde e parece que estavam a ser respeitados. Mas o governo parece que não deu valor nenhum a isso e a preocupação é tirar de lá as pessoas e pôr outras. E, portanto, nós assistimos a uma ministra que não quer, diz ela, pois o que é a frase é dela, não quer ser a rainha de Inglaterra e, portanto, quer ser lá a tomar as decisões. Então, se quer ser lá a tomar as decisões, já também não faz falta nenhuma um CEO. Para que é que anda a trocar uns e a pôr outros? Não é? Parece que o tempo desta ministra está dedicado, ela diz que é 100 e tal % ao Serviço Nacional de Saúde, está dedicado
enquanto não está a receber um pedido de admissão de uma administração hospitalar, está ela a promover a admissão dos outros. É a principal ocupação desta ministra. E, portanto, não se percebe qual é o pensamento do governo para o melhor aproveitamento e estruturação racional do sistema de saúde. Como é que faz o primeiro atendimento na periferia dos hospitais centrais que têm que atender às urgências e aos internamentos? Nada mudou. Não há médicos de família, não se vê nada. Mas não, volto ao princípio da minha conversa, mas parece que não há falta de médicos, parece que também não há falta de dinheiro, porque o Orçamento de Estado tem contribuintes, mas isto tem limites. Manuel Pisco, como já voltou já não há disponibilidade do Orçamento de Estado. Como já voltou ao princípio, já deu a volta, passamos para outro assunto, porque faltam só aqui uns minutos, 7 minutos, para o final do programa, e eu gostava de falar ainda sobre as autárquicas. Agora começávamos pelo Manuel Pisco e pedia-lhe capacidade de síntese para ver se temos aqui 2 minutos para cada um. Esta semana foram conhecidos mais candidatos. O Partido Socialista no Montijo, por exemplo, anunciou os cabeças de lista a todos os órgãos autárquicos. Ricardo Bernardes é agora o candidato do PS ao Montijo, e a CDU apresentou um candidato, neste caso à Moita, João Pedro Figueiredo, que é filho de uma figura da Baixa da Banheira. José Manuel Figueiredo deu nome ao Centro Cultural que lá existe, a maior sala de espetáculos da Baixa da Banheira, e penso que do Conselho da Moita, e João Pedro Figueiredo é a aposta da CDU. Curiosamente, é um nome revelado num concelho onde a CDU não está na governação do município. Nos outros concelhos onde a CDU governa ainda não se conhecem os candidatos. Manuel Pisco, o que é que lhe apetece dizer sobre esta apresentação e também sobre isto que referi agora, que destaquei de começar-se por se revelar os candidatos em concelhos onde os presidentes não são comunistas? Isso tem alguma relevância ou não será uma coincidência? Não retiro daí nenhuma ilação especial, onde não é, se calhar tem interesse em que seja conhecido mais cedo, que era para ver a visibilidade e a certeza de quem é que é o candidato mais cedo. O facto dos outros... Não, essa é uma questão de calendário interno dos partidos que não vejo nenhuma relevância em relação ao futuro das eleições. É sobre isto, eu vou ser o mais sintético possível, dizer, eu só quero é que haja boa sorte para a população. Para as populações que tenham, sejam do PS, sejam do PCP, ou da CDU, ou do Partido Social Democrata, que tenham a melhor sorte com os eleitos que escolherem. Pois, não é só sorte, também é a capacidade de conseguirem identificar os melhores e eleger os melhores, não é? Pois, mas isto como já vai tão escolhido em termos de eleitos e de protagonistas políticos locais, já está como aquela história que a gente diz muitas vezes, já às tantas é como aos melões, aqueles que a gente já conhece, já sabe o que é que fizeram, já sabe qual é o seu perfil. Manuel, temos que avançar. Sim. Ivan Gonçalves, no Montijo, parece ser o concelho que vai mais à frente. Já há dois candidatos assumidamente candidatos, digamos assim, 2 partidos, 2 movimentos, porque um deles é independente. Fernando Caria saiu do Partido Socialista e fundou um movimento que já foi apresentado também recentemente. Relativamente às apostas do PS no Montijo, imagino que vá dizer que lhe parecem apostas fortes e adequadas ao desafio. Imagina que nós já falámos neste assunto da semana passada e já dei a minha opinião, ou seja, eu acho que o Partido Socialista está a fazer o seu trabalho. Agora, é normal que os candidatos que não são presidentes de Câmara partam mais cedo, porque têm que, por 2 motivos, para já, porque quem vem de fora tem que trabalhar mais até para se dar a conhecer. E o segundo motivo é porque os presidentes de Câmara em exercício, na verdade, continuam a ser presidentes de Câmara e, portanto, têm que trabalhar. E eu quero acreditar que, apesar de terem sempre, obviamente, as eleições em vista, porque sabem que as eleições vão acontecer, mas há uma parte de final de mandato que é de concretização, até para demonstrar nas eleições o trabalho que têm feito. É normal que assim seja, portanto é normal que neste momento os presidentes que são recandidatos estejam concentrados em fazer um bom trabalho no exercício dos mandatos, porque esse é o melhor cartão de visita para voltarem a ganhar as eleições. Isso é assim, sendo o presidente de qualquer
força política. Agora acho que todos os partidos estão a fazer as suas escolhas, e no caso do Partido Socialista, é evidente que está a fazê-la está a fazer aquelas que em cada local se entende como sendo as melhores escolhas, e acho que provavelmente com bons resultados que vão existir aqui no Distrito de Setúbal, como é a minha expectativa. Este raciocínio que o Ivan Gonçalves estava a seguir, de que os partidos que correm mais atrás do prejuízo é natural que apresentem os candidatos primeiro, não explica tudo, pelo menos não explica na área do PSD, porque o PSD não tem nenhuma destas câmaras aqui no Distrito de Setúbal e em muitas delas está atrás da CDU e do PS e ainda não apresentou nenhum candidato aqui na Península de Setúbal, Nuno Matias. O partido está atrasado ou não? O Nuno Matias está sem microfone. Agora sim. Está-me a ouvir, certo? Sim. Bom, nós, como diz o Ivan, já falámos sobre este tema. É verdade. E como eu já aqui tinha explicado, o calendário do PSD seria o fim do primeiro trimestre, ou seja, 31 de março. Portanto, eu não estou a ver onde é que possa estar atrasado ou o que é que se ganhe por estar a correr. É legítimo apresentar-se, como no caso do Montijo, que agora aqui foi falado, até é evidente qual será a solução que o PSD irá apresentar e o candidato que irá liderar o projeto. Sim, será João Afonso, isso já é pronto, conhecido, até já houve moções aprovadas em congressos nacionais. Certo, mas há situações que já estão mais ou menos conhecidas, outras estarão certamente prestes a serem formalizadas. Há aqui um preceito formal que nisso o PSD, parece-me que bem, tem as suas tramitações processuais, que irá sempre à Comissão Política Nacional para serem validados do ponto de vista formal e, portanto, eu acho que está tudo mais do que em tempo. Eu acho que também as pessoas hoje em dia não entendem como é que se consegue estar numa altura onde necessariamente ainda há autarcas em mandato, estarem 7 ou 8 meses em campanha. Acho que isso é excessivo e por isso o tempo da democracia não precisa de assim tanto percurso e tão longo caminho para qual é a pressa, como dirias? E, portanto, neste caso, nós ainda estamos dentro do calendário que estava acordado e não somos nós que estamos atrasados. Parece-me que são os outros que estão a tentar, com muita energia legítima, tentar estar mais na rua. Eu acho que o PSD está sempre na rua e os autarcas estão sempre na rua e a trabalhar e, portanto, onde se apresentar os líderes, será apresentado. E com isto chegamos ao fim da política local de hoje. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Desejo uma boa semana a todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.